A gente já começou a falar aqui um pouco sobre o linfotape, mas a gente não falou o que que é o linfotape. Então acho que muita gente, mas o que que é o linfotape? Conta pra gente um pouquinho. Então, o linfotaping, ele veio da técnica lá do kinesiotaping, que foi criada, né, pelo Dr. Kenzo, que utiliza as bandagens na prática do dia a dia esportiva. Ele começou, na verdade, usando muito na ortopedia e na desportiva. Quando o Dr. Kenzo criou a técnica, ele queria uma bandagem que pudesse dar suporte, que pudesse dar sustentação, mas que não limitasse o movimento. Então, quando ele criou o kinesiotaping, ele criou pensando nisso, porque a gente tem muitas bandagens dentro da fisioterapia, tem as bandagens rígidas, então ele queria alguma coisa que fosse ter uma função parecida, mas que não restringisse o movimento, certo? E a parte do linfotaping é a parte do uso da bandagem do kinésio, a bandagem neurofuncional, a bandagem elástica para o sistema linfático. Né? Uhum. Não somente sistema linfático, mas a grosso modo para o sistema linfático. Então, ele começou a perceber, junto com outros profissionais, né, que trabalham junto com ele começou a perceber então que ele conseguia uma boa movimentação de fluxo linfático quando utilizava as bandagens. Então isso foi bem interessante, porque a partir daí ele começou a ir algumas pesquisas e tudo mais, e ele começou a perceber então essa boa resposta do sistema linfático ao uso da bandagem, que funciona muito parecido com a própria drenagem linfática manual. Né? Então, quando a gente tem um paciente que tem um edema ou um linfedema, o edema ele é muito mais acúmulo de líquido, o linfedema já tem aí acúmulo de proteínas, outras células que saem lá dentro do vasinho, né? Não conseguem, que saem dentro da circulação, são jogadas na circulação, são jogadas no interstício e não conseguem entrar nem na circulação sanguínea, e daí então o sistema linfático começa a absorver. Então, tem muita célula que são células muito grandes, elas ficam presas, né, no nosso interstício, nesse espaço intercelular. Então, o que a gente quer, por exemplo, quando a gente faz uma drenagem linfática manual? Que essas células entrem novamente, entrem no vaso linfático e que comecem a caminhar, né? Algumas conseguem entrar no sistema venoso, algumas não conseguem, vão para o sistema linfático, né? E aí começa então a produção da linfa. O que a gente quer com a drenagem linfática manual, por exemplo, é fazer com que essa célula que está lá presa e congestionada nesse espaço intercelular, que ela entre para o vasinho linfático e que ela possa ser direcionada e ser absorvida nos nossos grupos de linfonodos. Quando a gente usa o linfotaping, a gente quer mais ou menos essa função. O que a gente quer no linfotaping é movimentar essas células que estão presas no espaço intercelular, nesse espaço intersticial, para que elas entrem no vaso linfático, né, inicial, no capilar linfático, possa ser conduzida para os vasos linfáticos maiores e então ser absorvida nos linfonodos, né? Então, fazer toda essa movimentação linfática. Então, o Dr. Kenzo começou a perceber isso e começou então a surgir a técnica do linfotaping. O linfotaping veio bem depois da parte do kinesiotaping, da ortopedia, né? Mas ele tem aí uma grande resposta, uma boa resposta.